Thiago Almada pode estar chegando ao Flamengo. Então o Atlético de Madrid falou, opa, peraí, esse cara aqui é um clube de credibilidade. Então, cara, negociar com ele? Ok. Você disse que o Flamengo tinha condições de gastar R$ 1 bilhão em reforço em 2026. Se o Flamengo traz o Almada e o Palmeiras não traz ninguém, aí a coisa complica. Do Mauro César Pereira, de que realmente os laços entre Flamengo, o staff do Thiago Almada e o Atlético de Madrid, eles se estreitaram muito. A janela vai decidir campeonato, Lugó. A questão do Luiz Henrique, que o Flamengo não vai desistir do Luiz Henrique, vai tentar, e Thiago Almada é uma situação que o Flamengo vai pra cima e pode trazer o jogador pro Flamengo. Pois é. Cadê o restante do bilhão? Thiago Almada pode estar chegando ao Flamengo. Meus amigos, desespero palmeirense aí pedindo para entregar as taças se Almada vir para o Flamengo e o Palmeiras não conseguir trazer Danilo, já entregando as taças e começando o chororô, né? E aí, Mauro César também confirma que sim, Almada, Flamengo e Atlético de Madrid estão se aproximando cada vez mais e se concretizando aí, né, essa transferência aí depois da Copa. E BAP, né, BAP que falou tanto sobre os 1 bilhões, cadê contratações? Cadê os 1 bilhão? E ele foi questionado ao vivo e na cara dura pelo cara aí que entrevistou ele aí, né, o BarbaCast, e ele responde tudo pra nós aqui, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, hypa com força esse vídeo, porque a reação dos palmeirenses com a Almada no Flamengo cada vez mais perto tá muito bom. Então compartilha pro teu amigo flamenguista e palmeirense. Bora que bora. O River Plate, que agora tem o Flamengo como concorrência, e eu não queria o Thiago Almada no Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar de Thiago Almada no Flamengo para desespero, para meu desespero, porque o Flamengo corre atrás do substituto pro De Arrascaeta, e não é que esse cara, para mim, é o substituto ideal. É um cara que eu gostaria de ver no Palmeiras, inclusive, e o Flamengo parece que entrou na briga, e com a possível chegada de Danilo ao Palmeiras, que nós vamos comentar daqui a pouco, André, o Flamengo não vai querer ficar para trás. Ontem eu trouxe a questão do Luiz Henrique, que o Flamengo não vai desistir do Luiz Henrique, vai tentar, e Thiago Almada é uma situação que o Flamengo vai para cima e pode trazer o jogador pro Flamengo. André, Thiago Almada, você acha que pode ir pro Flamengo e seria um grande reforço pro Flamengo? Eu não queria ver esse cara no Flamengo não, André, eu não queria ver. É que esses argentinos são esquisitos, né? Eles gostam de voltar para a terra deles, né? O Riquelme nunca aceitou um jogador no Brasil. Né? O Riquelme teve N de clubes querendo ele para jogar aqui no Brasil e nunca aceitou porque ele não queria sair dos amigos de Buenos Aires. É uma coisa impressionante, né? O Riquelme, quando voltou, ele no Brasil, não, eu quero voltar para Buenos Aires. E esse aí tá na mesma toada, querendo voltar para Buenos Aires, mas agora parece que deu uma travada, André, o River Plate... Acontece que o Thiago Almada quer ir pro River Plate, mas parece que o Flamengo vem... Porque assim, o River Plate não tem essa bala toda para tirar o jogador do Atlético de Madrid, que seria 20 milhões de euros por metade do passe. Agora, o Flamengo precisa muito do substituto pro Arrascaeta. A gente viu o tanto que o Flamengo sofreu quando ficou de fora o Arrascaeta no primeiro semestre. Para mim, o Flamengo perdeu a liderança e não conseguiu acompanhar o Palmeiras, muito pela contusão do Arrascaeta. Sem dúvida alguma, a gente tem que ser sincero aqui e procurar trazer... Para mim, essa opinião é minha. Para mim, a opinião é essa, Karine e André. Para mim, o Flamengo sofreu muito quando o Arrascaeta se machucou. Vai lá. E se o Flamengo trouxer o Almada e o Luiz Henrique, o Palmeiras não trouxer o Danilo, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Se o Flamengo trouxer o Almada e o Luiz Henrique e o Palmeiras não trouxer o Danilo, vai ficar uma luta meio que desigual. E se perder o Flávio Lopes, então, aí diria para você, vai ficar uma luta desigual. Então, vamos aguardar. Tem muita coisa para rolar aí, né? Tem muita coisa para rolar. O que vai acontecer nessa... A janela vai decidir campeonato, Lugó. A janela do ano, meio do ano, vai decidir campeonato. Eu também acho. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem que se mexer logo em relação ao Danilo. O Danilo, pra mim, ainda não está certo. Nós vamos comentar aqui. Tem canal do Flávio do Botafogo dizendo que não tá nada certo. E não tá mesmo. E se o Botafogo quiser bater o pé, pra mim o Danilo não vem, porque o cara tem contato com o Botafogo. Então, assim, se o Botafogo falar, não vou vender, eu vou pro sexto transfer ban e não vou vender. Não vende, gente. Ele tem contato com o Botafogo até 2029, se eu não me engano, o Danilo. Então, assim, eu sei que existe a vontade do jogador, e geralmente ela acaba prevalecendo numa situação como essa, mas não dá pro Palmeiras garantir. O Danilo é do Palmeiras. Não dá, gente. Do Mauro César Pereira, que foi feita pelo Mauro César, é de que realmente os laços entre Flamengo, o staff do Thiago Almada e o Atlético de Madrid, eles se estreitaram muito da última semana pra cá. E ele trouxe a informação de que o staff do atleta deu o ok para o Flamengo avançar na negociação. E o Atlético de Madrid também deu o ok. Acertou com o staff e tal? Não. A gente também dá o ok para continuar a negociação. Isso porque o Atlético de Madrid, ele enxerga credibilidade no Flamengo, porque já negociou o Saul e já negociou o Samuel Lino. E o Flamengo tem pagado da forma correta. Foram negociações que o Flamengo chegou nos valores que o Atlético de Madrid queria e o Flamengo tem feito ali os seus compromissos em dia. Então o Atlético de Madrid falou, opa, peraí, esse cara aqui é um clube de credibilidade. Então, cara, negociar com ele? Ok. Conversou com o staff? Ok.
Então a informação que o Mauro César traz é de que realmente está tudo acertado. Porém, o Thiago Almada, ele deseja terminar a Copa do Mundo. Ele está na equipe argentina, ele quer terminar a passagem da Copa para ver se surge alguma oportunidade de pular para algum gigante europeu. E eu não acho que ele vai querer uma equipe de segunda prateleira, nem ele nem o Danilo. Eu acho que esses caras assim, galera, ou esses caras saem do Atlético de Madrid, do Botafogo, para equipes de primeira prateleira europeia, sei lá, um Chelsea, um Arsenal. Ah, Neto, mas é muito difícil. Ah, mas é o objetivo dos caras, velho. Ou eles vêm pro futebol brasileiro, porque aqui eles também vão ter visibilidade. Então, assim, não acho que se chegar lá o Everton, o Danilo vai pro Everton, o Thiago Almada vai pro Everton. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles querem ir pra uma prateleira maior. Talvez ali um Tottenham. Pode ser. Talvez um Inter de Milão. Pode ser. Mas agora, prateleiras, Newcastle, Zenit, essas paradas assim, essas frias assim, eu acredito que não. Então são duas negociações que estão num status muito parecido e dependem desse fator. Tanto uma quanto a outra. Né? E o Mauro César falou isso. Que os laços já foram todos unidos ali. Só precisa realmente do parecer do atleta que aguarda o mercado europeu. Beleza, meus amigos? Cara, duas negociações bem iguais. É aquele negócio, ou a gente vai ter Danilo e Thiago Almada, cada um no respectivo clube, no semestre que vem, ou não vai ter ninguém, ou vai ter um e não vai ter o outro. Enfim, aí vai depender do mercado. Você disse que o Flamengo tinha condições de gastar R$1 bilhão em reforço em 2026. Até agora, gastamos alguns milhões de euros, especialmente com o Paquetá, que foram 42 milhões de euros. 50, né? Você não botou imposto, a gente paga imposto. É o Samuel que me passou sem imposto. Samuel, porra. 42 mais 18 e olha que a minha mulher é advogada tributária, enfim. A gente tem esse péssimo hábito de pagar os impostos, olha só. 50 milhões. 25 à vista. De euros. Pois é. Cadê Antecipamos a janela no meio do ano. Então, pois é. Cadê o restante do bilhão? Eu falei que era uma pergunta... O que acontece é o seguinte, é que você também tem a contrapartida na folha salarial. Lógico. Tem mais 210 milhões de folha a mais que ninguém bota na conta. Sim. Tem as vendas que você tem que fazer que você não fez ainda, porque nós trocamos de pé, nós resolvemos, a gente entendeu que a gente tinha uma oportunidade única, era uma janela de oportunidade para repatriar o Paquetá, que não é um jogador, era o jogador. Não, que nós foi fantástico. E nós fizemos esse movimento. Sim. Agora, você tem que perceber o seguinte, às vezes você come um pedaço de carne que é grande demais por gulodice e ele demora um pouco mais para descer. Você tem que dar aquela... A digestão demorada. Tem que dar aquela... para dar uma descida. Sim. Mas o jogo não acabou, nem o ano acabou. Não, né? Podemos ter expectativas para essa janela? Eu acho que expectativas sempre. O desafio, que eu digo, é o seguinte, é que com o elenco que nós temos, o torcedor ficou muito... Nós dirigentes, viramos reféns do nosso sucesso. O Flamengo anda mimando, né, seus torcedores, exato. E aí é o seguinte, né? Sim. A gente fala, nós queremos um novo relógio. Aí o torcedor fala, eu só quero o Aldemar Spiguet. O IWC não serve. O IWC não vale, não. O meu Cássio não, o meu Cássio é besteira. Isso aqui é Flamengo. Nós viramos reféns do nosso sucesso. Então o Flamengo, quando vai ao mercado hoje, ou ele faz uma aposta em um jogador novo, e a gente tem feito isso no Sub-20. Nós trouxemos 10 jogadores para o Sub-20 ano passado. Sim. E de ano passado até maio desse ano. Nós fizemos várias apostas em jogadores mais novos. Muitas vezes o torcedor não para e pensa, mas vem cá, e se esses caras estourarem ano que vem, eles vão jogar onde? Porque se você contrata jogadores para entupir essas posições, não vai ter atleta subindo. Aí a gente fala, não, olha o Fluminense, que dá espaço para os garotos da base. O torcedor do Flamengo aceitaria que a gente jogasse com um time de 10 garotos? Teria paciência de 2 anos para esse time amadurecer? Não teve pro Carioca? Não tem para um jogo. Não teve pro Carioca. O jogador do Flamengo erra um lateral, fora, porque o cara errou um lateral, não é que ele cometeu um erro capital. Então, o nível de exigência do torcedor do Flamengo ficou muito alto. Sim.
Flamengo não contrata um jogador, o Flamengo contrata agora o jogador. E nesse processo de querer o jogador especificamente, é o que eu tenho dito é o seguinte, olha, se nós precisamos de uma calça social e nós vamos ao shopping e tem um tênis sensacional, lindo de morrer, com preço descontado, ou que a gente possa pagar, a gente não gasta o dinheiro da gente no tênis, por mais que tenha gente que diz, pô, mas eu sempre sonhei com esse tênis. Sim. Mas a prioridade da gente agora era a calça social. Sim. Então, e muitas vezes você quer aquela calça, e a calça que você quer não tem disponibilidade naquele momento, não tem a cor que você quer, não tem o tamanho que você quer. Ou às vezes alguém que tem mais dinheiro comprou a calça antes de você. Isso. Ah, então, porque compraram a calça, agora eu vou comprar o tênis. Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente vai continuar necessitando desta calça. Uhum. Então, nós temos que olhar para o elenco que a gente tem, que é altamente qualificado, sim, e de perceber que nós temos jogadores sob contrato e que eu tenho um orçamento que eu tenho que cumprir e que nós estamos trabalhando para reforçar o elenco, mas nós temos que olhar também que é o seguinte, cada escolha é uma renúncia. Sim. Então, esse é um movimento delicado. É uma balança, né? É uma balança. E você não controla todas as variáveis. Sim. O Boto estava falando numa entrevista que eu vi dele em Portugal, que tem um detalhe, o torcedor acha que o Flamengo liga para o jogador e o jogador larga o que está fazendo e vem embora para o Brasil. Só o Paquetá fez isso. Tem família, tem mulher, tem o momento que ele está vivendo. Sim. Você muda a tua vida inteira, vai embora para a Europa, convence mulher, filho, família. Aí 8 meses depois você chega e fala, pensando bem, eu vou voltar. Sim. Sim. Você já, assim, para ir ao shopping, para ir ao cinema, para passar férias, é fácil resolver na casa de vocês? Vocês resolvem de uma vez só? Vocês imaginem o cara mudar a vida dele. E tem o desejo. Às vezes o cara vai para a Europa porque ele quer... É um direito dele, né? Lógico. Brilhar na Europa, jogar na meca do futebol, nas principais ligas. Pô, quem sou eu para dizer que o cara não deva realizar o sonho dele? Claro. Aí você chega e fala, olha, mas tem o Flamengo aqui, você não quer voltar? Às vezes o cara pensa, eu gostaria de voltar, mas mais velho. Fala, mas eu quero você agora, não quero mais velho. Uhum. Então, tem muitos senões, entendeu, Barba? Entendi. Não é só a vontade do Flamengo. E tem também a limitação financeira, e tem a vontade dos atletas. Eu estava comentando contigo antes de começar, você pega o caso da Copa do Mundo, né? Sim. Os jogadores, porra, parou o futebol e o Boto não está fazendo nada. Gente, não é verdade. Vocês não têm noção da quantidade de conversas que a gente tem. Mas a janela, e a minha opinião, essa é a opinião do Barba, eu acho que a janela de contratações devia ter começado no dia que os jogadores foram cedidos às suas seleções. Não parou o futebol ali? Uhum. Por que a gente não poderia contratar jogadores ali? Eles não poderiam jogar. Sim. Certo? Sim. Deixa contratar, deixa ele fazer os exames, deixa ele treinar, né? Então, na hora que você coloca essa janela para depois da Copa do Mundo se encerrar, o que vai acontecer? Os preços ficam mais caros, sim, o tempo para você negociar e contratar os atletas é mais curto. Sim. Quem está disputando Copa do Mundo, sem entrar no mérito de nomes, não vou falar de nomes, mas todo mundo queria esperar para ver para que lado o goleiro vai pular. Se eu faço uma grande Copa, eu me valorizo, sim, não vou negociar agora, sim, não vou dizer nem que sim, nem que não. Muito obrigado pelo seu interesse, mas eu prefiro conversar depois. O torcedor está aí. Quem que foi contratado hoje? Isso tudo está nessa feijoada, nesse caldeirão, que a gente não controla todas as variáveis. Claro, né? Claro. Enquanto ele não estiver aqui, não vestir a camisa, não assinar, não tem como ninguém, nenhum canal do Palmeiras, nenhum torcedor pode dizer que o Danilo já é jogador do Palmeiras. Por mais que a vontade do jogador seja estar aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Karina, Thiago Almada pode ser o reforço do Flamengo nessa temporada. E para mim, eu acho que o Flamengo vai botar a mão no bolso, nos cofres, muito por conta dessa chegada do Danilo. Isso tem que acontecer, porque se o Palmeiras não trouxer o Danilo, e o Flamengo de repente traz o Almada, e traz o Luiz Henrique, aí muda completamente a expectativa, pelo menos minha, para a questão de vencer títulos importantes como o Brasileiro e a Libertadores da América, cara. Então o Palmeiras tem, para mim, a obrigação de trazer o Danilo, porque o Flamengo já sinalizou, já viu que não vai conseguir trazer o Danilo, até porque ele também não tem tanto interesse assim, não tem interesse em trazer o Danilo, até por conta já ter jogador nessa posição. Agora, se o Flamengo traz, eu tô com o André, se o Flamengo traz o Almada e o Palmeiras não traz ninguém, aí a coisa complica, porque para mim é o setor onde o Flamengo tá bem com a Arrascaeta, mas um cara para fazer parceria com ele, para mim, é o que o Flamengo precisa e a gente tem que ficar de olho nessa janela, porque essa janela vai decidir campeonato. Não adianta ficar dormindo na janela antes do Anderson Barros. Acorda aí, hein? Senão daqui a pouco eu vou pedir o Rafinha aí como diretor de futebol. Karina, Thiago Almada no Flamengo pode complicar a situação do Palmeiras ou não?
Lugol, pode sim, com toda certeza. O Almada seria titular em qualquer time do Brasil, inclusive no Palmeiras. É o meia, né? Um jogador que não se tem com tanta facilidade no mundo. É um jogador que pensa o jogo, é muito diferenciado. Pode jogar, inclusive, com o Arrascaeta, né? Ou na ausência do Arrascaeta, que, sei lá, se algum problema físico que possa ter ou qualquer outra questão, pode substituí-lo com tranquilidade. Ele foi bem, né, no último jogo, quando entrou contra a Suíça. Foi muito bem o Almada. Então, assim, Lugol, eu acho que é um excelente jogador, um excelente reforço para o Flamengo, e a gente sabe que o Flamengo está atrás de um meia, de um ponta e de um centroavante. Então, assim, o Luiz Henrique, eu acho que também, não sei, pode ser que venha, eu acho que é o tipo de jogador que o Flamengo está atrás, e o Palmeiras tem que se reforçar com o Danilo, e não pode deixar embora o Flaco Lopes, Lugol, o melhor jogador da temporada até aqui. Eu acho que perder o Flaco Lopes hoje seria uma perda irreparável e não tem reposição, uma perda sem reposição. Então, é manter o Flaco Lopes, trazer o Danilo e aguardar aí a janela de transferência em relação ao Flamengo, que eles vão se reforçar, Lugol. E se vier Almada e Luiz Henrique, a situação complica em relação ao Palmeiras, que é o grande adversário, né? A gente sabe que são os dois que brigam por praticamente tudo na temporada. Meus amigos, os palmeirenses aí, né, discutindo muito sobre as coisas que podem acontecer aí no mundo da bola, né? Desesperados como sempre, né? Sempre na colinha do pé do Flamengo, né? Enfim. E aí sobre a questão de Mbappé, né? Ele explicou, deixou tudo claro agora, mas o quê? Ele se pabolando, com seu ego acima, claro, precisamos de um líder assim no nosso clube, sim. Mas ele deu a entender que na fala que ele disse, temos 1 bilhão para gastar em contratações. Porra, é 1 bilhão seco e pronto, tá ligado? Você disse que temos 1 bilhão. Aí ele vem com um negócio de, porque tem os juros, você tem que pagar as taxações, tem pagamento salarial anual de todos os jogadores do departamento. Mas, meu amigo, você falou que tinha 1 bilhão para contratar. Se não tem, se tem algumas coisas a pagar aí, ainda diga assim, temos meu bilhão, temos 400 milhões. Agora dizer 1 bilhão para contratar só para gerar mídia, só para gerar clickbait, porra, tá ligado? Você tá morrendo que nem peixe pela própria boca. Então, para mim, sim, você foi um mentiroso nessa parte, tá? Porque você deu a entender a toda a torcida do Flamengo que nós teríamos 1 bilhão para investir seco em contratações no ano de 2026. Deixa aí tua opinião nos comentários. Será que o Flamengo realmente vai trazer Almada? Será que realmente o Flamengo vai continuar aí investindo aí, né, em conversas e negociações com o Luiz Henrique? O que vocês acham que vai acontecer? Será que Danilo realmente vai para o Palmeiras? Ou o Flamengo vai dar um chapéu silencioso aí no Palmeiras, pegando o Danilo, tomando o Danilo do Palmeiras aí? Deixa aí tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, hypa com força civil e compartilha com o teu amigo flamenguista, filho, irmão, enfim, para todo mundo que você puder. Valeu, falou, é nóis.